Bom, boa tarde a todos. Então, a gente vai começar mais um encontro do projeto de ensino infante, né? Sendo que hoje os assuntos são o livro do Remo Cesarani, o Fantástico, e alguns contos do Poe, do Edgar Allan Poe. Eu mencionei três, né? O Gato Preto, A Queda da Casa de Usher e O Coração Delator. Mas a gente pode falar do autor de um modo geral, né? E também do o livro do Cesarani, eu falei que era preferencialmente para ler os capítulos 3 e 4, né? Mas a gente vai tentar falar da ideia do capítulo do livro como um todo, tá bom? Bom, tá gravando, né? Como sempre. E daí a primeira coisa que eu gostaria de fazer é perguntar de vocês, né? O que vocês acharam, o quanto vocês conseguiram ler, tanto quem está online quanto quem está aqui presencialmente pode falar se quiser. Pra mim, o mais impactante foi o Gato Preto. Achei muito perturbador. Eu falei, que isso, velho? O Gato Preto acho que é talvez um ponto mais conhecido, né? Quem fez literatura norte-americana no curso de letras em inglês, né? Leu o Gato Preto, né? Que é um conto que eu mais li também, né? Então eu consigo ter mais claramente na memória. Ele é perturbador, mas ele tem alguma coisa a ver com o fantástico do que a gente viu até agora? Por quê? Com o quê? Eu acho que, se eu não me engano, era esse que tinha. Ou era Casa de Hoje? Não, acho que era Casa de Hoje. Ele não tem muito esse negócio de hesitação, mas ao mesmo tempo ele tem, tipo, esse negócio do sobrenatural, porque ele mata o gato do nada, meteu o louco que tava bêbado, matou o gato. Aí ele arrumou outro gato pra pegar ódio do gato e ele começa a ver a forca do outro gato no próprio gato. Então tem elementos fantásticos. Mas pra mim o mais nada a ver foi ele matando a esposa dele. E também eu acho que você vê traços da realidade em relação à psicopatia, né? Porque sociopata, se eu não me engano, posso estar falando merda, mas enfim, eles se garantem tanto no que faz, tipo, não, eu sou muito bom, que eles se arriscam num nível, né? Porque ele matou a esposa, mas levou os policiais lá embaixo e tal. Ele me pareceu meio que surtou também, né? Ele bota muita culpa na bebida, mas me deu a entender que ele deu uma surtada, porque ele fala da infância, né? Que ele gostava muito de animais, que ele fala um pouco dele, ele parecia uma pessoa normal, uma pessoa afetuosa, uma pessoa tranquila. E não toca muito, ele fala muito da bebida, mas assim, não fala nenhum outro ponto que pode ter deixado ele tão perturbado a esse ponto, né? Assim, esse narrador, ele é não confiável, né? Porque ele está diretamente relacionado com o conflito. Ele está diretamente relacionado com um crime, né? Ele começa a falar como se estivesse preso e condenado. Mas ele é condenado? Isso eu não tinha. Ele fala como eu vou morrer amanhã, isso não conta. Ele fala que depois que tá numa cela. Sim, que ele tava preso, sim, mas não entendi que ele ia morrer. Uma das questões interessantes. Lá, amanhã morrerei. E quero hoje aliviar minha alma. É verdade. Ele tem todos os motivos para não contar as coisas da maneira mais objetiva possível, né? Então, se existe algo de fantástico, é a hesitação que a gente pode ter diante daquilo que está sendo contado. O que de fato aconteceu, se tem algo de sobrenatural ou não. Mas até nas narrativas dele, que nem, por exemplo, quando ele fala do incêndio e que ficou lá na parede uma sombra, né, uma versão de onde seria o formato do gato, ele fica a todo momento assim, ele não pensa naquilo como algo sobrenatural, ele fala, não, pode o gato ter pulado aqui para dentro tentando fugir,
E ali ficou, mas dali eu já vi indícios que realmente já tinha alguma coisa sobrenatural acontecendo, né? Assim, Não, uma hesitação, no caso. não, a impressão que eu tenho é de que ele fica jogando o leitor para o tempo inteiro, para um lado e para o outro, da possibilidade de interpretação. Seja do sobrenatural, seja do não sobrenatural. Né? Mas como diz lá no livro do Todorov, né? A explicação natural, né, para o acontecimento é menos verossímil do que a sobrenatural. Né? Quer dizer, aparece uma mancha com o formato do gato na parede, e daí ele vai explicar a partir de propriedades químicas, de se alguém jogou o gato morto, pode ter produzido aquela mancha. Né? É menos verossímil do que a gente acreditar que o gato ressuscitou no E até ter outro. ficado numa parede só, olha não, porque pode ter sido uma última, ter sido construída, Isso. era mais forte. A explicação é muito, assim, né? É menos factível do que a sobrenatural. Né? Eu acho que também, por ser justamente essa lenda por trás de ser um gato preto, que se eu não me engano a própria mulher dele diz que ela não acredita muito, mas ainda assim é um gato preto. Sim, tem essa referência também. Isso que eles falam que faz sentido citar naquele momento, né? Que é os se escondem dos gatos pretos. Sim, Então também isso também joga para o sobrenatural, né? Para possibilidades do sobrenatural. Embora ele se apresente como um sujeito racional, o que é próprio do fantástico, o narrador ser esse sujeito racional. Mas como a Luane falou, ele é perturbado. Né? Mas eu só um momento aqui. A questão do olho, né? Parece lá no Hoffman, de areia, no Coração Delator, a questão do olho. E o gato, né? O gato sem olho, né? Na verdade, alguma coisa isso... assim. Sim, então, eu acredito que no Cesarani tenha isso como tema, né? Ou não? Sim, no Tem, texto né? fala tanto os olhos quanto o espelho, os lunetas, então são... Como é que fala? Mas... E tem entre aspas, não sei a palavra, mas que aparece rotineiramente, né? Assim, com frequência nos contos. Não tem que fazer detalhes? Isso. Isso, sim, desse texto. O terceiro. Um pouquinho mais. É recorrente, né? Um tema recorrente. Isso. Né? Os sentimentos retóricos narrativos. Isso. Então, basicamente, aquilo que o Cesarani faz é dizer assim, que o fantástico ele tem procedimentos retóricos que têm a ver com a forma, né? E tem temas, né? Assim, só que ele dá uma rebuscada maior na maneira como ele apresenta, né? Mas é mais ou menos isso. Né? Pra mim, não sei se eu tô sendo muito ansiosa, mas um dos contos que eu achei que segue mais o estilo que a gente tá vendo até agora foi o conto último, esqueci o nome agora dele. Coração Delator? Esse, exatamente. Porque o cara é muito pirado. Ele já começa assim, louco da cabeça, e fica, e ele continua E tipo. termina mais verossímil, né? O que eu lembrei do Gato Preto foi aquela crítica que o Aristóteles faz ao Jesus. O Eurípides, né? Uma ideia. Que no final ela sobe com o carro do Deus Sol, né? E é inverossímil, porque até aquele momento ele não tinha nenhum elemento que pudesse assim, sustentar aquilo. Né? Então, assim, é inverossímil. Parece que ele conserta, de certa maneira. Não sei se foi feito depois, né? O desfecho, exatamente. Porque ela aparece com um gato na cabeça dela. Então... Tá. É que ela tá falando do Coração Delator. Não é isso. O Coração Delator corrige o Gato Preto. Ele é mais verossímil, me parece, né? Não sei se me parece. Né? Bom, na minha opinião, entendi. ele é bem Você está querendo dizer que o Gato Preto, o final é menos verossímil. Isso. É como se fosse
o mesmo problema da Medea. Da Medea. Mas Então- pra mim o coração delator, inclusive eu achei isso muito legal Mas porque aqui o você já título tá melhor, né? explica. O título explica o texto no final, né? Que aí você fala, por isso o É título. isso. Porque no começo vai falando de olho, vai no foco, aí no final você entende. Só que assim, pra mim, ele é totalmente surtado desde o começo até o final. Porque ele percebe que ele matou o cara, ele tá morto, e aí depois ele fica louco ouvindo as batidas do coração do homem. Aham, E tipo assim, mas é óbvio que nem o senhor disse, ele não é um narrador confiável. Mas, Aham. enfim, ele vai ficando doido e ele mesmo se entrega. Fala, não, eu matei mesmo, vocês não estão ouvindo aqui, o homem tá aqui, tipo, aham. enfim. Pra mim esse foi o que segue mais o padrão, que você vê a pessoa que ela vai ficando enlouquecida, porque não tem como você falar que uma pessoa normal. E ele continua desde o começo falando que vocês vão entender a minha lógica, que eu sou uma pessoa, entendeu? Que estou fazendo aqui as coisas consciente, mas desde o começo você vê que nada a ver. Ele é muito surtado. A ideia, me parece, do Poe é entrar na mente de um psicopata, né? Sim. E retratar como é o ponto de vista do psicopata, né? Eu já acho que a queda da casa de Usher lá é o que me parece mais próximo por conta daquela coisa da irmã do cara lá, né? Você não sabe assim se ela foi enterrada viva mesmo, ou se ela já estava morta, porque tudo dava conta que ela estava morta, né? E de repente. Não, mais próximo do que, Matheus? Do Fantástico. Do Fantástico, daquela ideia de Fantástico que a gente estava vendo até aqui. Do Todorov? Né? Isso. Aham. Você você tem essa tensão e ao mesmo tempo ela fica sem resolução. Ela se apresenta, mas não se conclui, né? Você acha que dá para interpretar como sendo sobrenatural e como não sendo sobrenatural o que acontece? Isso. Porque também entra no caso da casa de Usher, porque o narrador, o protagonista, né, o amigo que vai até lá, você vê que com o passar do tempo ele também vai pegando as características do amigo doente dele. Então você não sabe mais até que ponto você pode confiar nele. A diferença entre a queda da casa de Usher e os outros dois, uma das diferenças básicas é o narrador, né? O narrador não é o narrador protagonista, né? Mas é um narrador testemunha, né? É um personagem secundário, certo? Isso faz muita diferença, eu acho, na descrição, né? Por exemplo, as descrições como são, né? Me parece que as descrições talvez sejam mais detalhados, né? Do que, né? Ou é difícil dizer, mas Tem um trecho aqui que lembra aquela coisa do Freud, né, do familiar, né, que até notei aqui. Ele fala assim, os objetos enrodeavam os entalhes do teto, as paredes cobertas de tapeçarias, os assoalhos negros, os troféus de armas, todas as relíquias eram coisas que minha infância estava repleta. Mas eu agora não reconhecia como familiares. Interessante. Aquelas imagens tão comuns despertavam estranhas fantasias em meu espírito. Aquela coisa do animismo infantil que depois volta. Esse conto tem várias sugestões que dá para interpretar do ponto de vista psicanalítico, né? Não sei se vocês, por exemplo, o que vocês acham? Sugere que tipo de coisa? A questão do lábio sombrio lá, né? De inconsciente, né? Simbólico. O lago como sendo um símbolo do inconsciente. Isso. Mas e da relação entre as personagens, por exemplo? Não, mas assim, o que sugere? A relação entre os dois irmãos, ela é uma relação meio incestual. Sugere a possibilidade de ser uma relação incestuosa, né? Até da própria família, né?
da linhagem lá, a linhagem... Ah, é verdade. Tem um trecho que ele descreve a linhagem Que como... não tem desvio. sem desvios. O que é isso, né? Uma família que não se mistura com outras. Uma linhagem que não se mistura com outras. Quer dizer, né? Eles se relacionam entre si, né? Então, a queda da casa significa a queda, o fim da linhagem também, né? E, enfim, é bem doentio também, né? É perturbador em outros aspectos. Não tinha parado para analisar essa questão do incesto. Né? É bem estranho, na verdade, né? A relação entre eles, a maneira como é descrito, parece uma... Também tem um outro aspecto, né? Que é como se fosse assim de uma decadência de uma aristocracia, né? Só que isso daí tem que levar em conta o contexto do autor, né? Porque se a gente lê o conto, se a gente não tiver nenhuma informação a respeito do autor, a gente tende a acreditar que ele é europeu, né? Ou que aquela história se passa na Europa, né? Porque é uma espécie de castelo, tem algum momento até em que ele fala de medieval e tal, né? Mas ele é norte-americano, né? E a região sul dos Estados Unidos tem uma característica de se considerar descendente da aristocracia europeia, né? Só que decadente, né? Com a guerra civil, né? Essa aristocracia acaba caindo por terra, né? Todos esses valores que ela defende, né? Certo? Então, de certa maneira, esse conto também está relacionado com isso, embora talvez o Poe não tenha pensado nisso, né? Ele também reflete isso, né? Também expressa isso, certo? Bom, quem está online quer falar alguma coisa? Fala, Ana Paula. Não tô ouvindo. Ih, será que tá? O volume do Ano da Cachorro que está saindo? Não é, é nessa caixinha aqui, ó. Mas quando os outros estavam falando, é que ela fechou o microfone. Quando os outros estavam falando, saiu embora abaixo, né? Tem como ver se o volume dela em específico tem volume específico do 20? Não, aqui não. Bom, Ana Paula, se você não conseguir abrir o microfone e falar, você pode escrever no chat. A respeito do livro teórico, né, do Cesarano, vocês conseguem perceber as diferenças da teoria dele para do Todorov? Ele lá cita, embora não seja diretamente dele, ele fala de outro autor, mas essa questão da sensação do leitor, que Todorov não acredita nisso, né? Mas lá ele fala. E é interessante que lá ele acrescenta, além do medo, ele fala também a questão do humor, né? Do medo, humor. Sim, ele chega a falar do humor, né? E Todorov não cita, ele até critica isso, né? No texto dele. Então foi a principal diferença que eu percebi também. Mas teve uma coisa em relação ao terceiro capítulo que eu fiquei um pouco assim, encucada. Lá fala, na página 39, vou até pegar aqui, no finalzinho, ele fala assim, é também interessante dentro disso a opinião do escritor
revista alemã, fala revista. O artigo na época suscitou muitas discussões. As referências de Escani eram naquele momento a arte de sei lá, e a literatura de Júlio Verne. Aí que eu fiquei, não conheço a arte desse homem que fala aí, mas os livros de Júlio Verne, eu já li 2. E eu não consegui entender. Ele se enquadra na literatura fantástica? Porque mais pra frente ele fala sobre a questão, além do sobrenatural, subterrâneo, além de subnaturais, enfim. E daí talvez nisso que eu liguei um pouco, mas eu não entendi exatamente a colocação dele. É que eu não estou pela página daqui. A página outra, daí né? é a página 79. Ah, tá. 79. Isso. E está no tópico do primeiro tópico aqui, falando dos sistemas temáticos recorrentes na literatura fantástica. Aí está no primeirozinho ali, a noite, a escuridão, o mundo obscuro e as almas do outro mundo. Aí dentro desse ele fala sobre a literatura do Júlio Verne, que aí eu não consegui. Tá. No finalzinho. Página 79. Não, então, aqui o Júlio Verne geralmente a gente considera ficção científica, né? A diferença entre a ficção científica e o fantástico é aquilo que escapa da nossa realidade comum, né? Tem uma explicação supostamente científica, certo? Só que o tipo de coisa que está sendo retratado faz parte de um outro tipo de realidade também, né? Embora tenha uma explicação supostamente científica. Né? É mais ou menos isso que está falando aqui, né? O homem habita somente a sua superfície. Ó. É essa citação longa aqui, né? Seja como for que se imagine o mundo, o homem habita somente a sua superfície, que é por isso considerada o lugar natural por excelência. O sobrenatural se estende infinitamente sobre e sob esta superfície, acima e abaixo, como um abismo vertiginosamente profundo. Né? Então, assim, na verdade, tudo aquilo que sai da nossa percepção cotidiana, né, pode adquirir um aspecto que tem alguma relação com o fantástico. Né? Certo? A diferença é que o Júlio Verne é ficção científica no sentido em que tem uma explicação supostamente científica para aquilo que está sendo descrito ali como um mundo diferente do nosso. Né? Ele também entra no gênero aventura? Então, aí que está. A diferença crucial, na verdade, entre o Cesarani e o Todorov é que o Todorov vai querer considerar o fantástico como gênero. E uma vez que ele considera como gênero, ou você está dentro ou você está fora do gênero. Né? Você não pode fazer parte de um gênero e do outro ao mesmo tempo. Né? Esse que é o problema. Né? Então, acho que num dos encontros anteriores eu falei daquela história da locadora de vídeo. Né? Você imaginar uma locadora de vídeo cheia de prateleira. Você tem que classificar os filmes de acordo com um gênero. Se você coloca numa prateleira, você não pode colocar no outro. Daí, isso é a ideia do gênero. Só que isso aqui que o Cesarani está propondo é a ideia de modo. Né? Qual que é a diferença? A diferença é que ele fala assim, existem procedimentos formais, né, e constantes, temáticos, né, que são muito recorrentes no fantástico, mas não são exclusivas do fantástico. Né? Significa assim que uma determinada narrativa pode ter várias características próprias do fantástico, só que também ter características de outro modo literário. Né? Por exemplo, tem um livro que é do Noel Carroll, chama Filosofia do Horror. Eu posso compartilhar com vocês. É um livro
que é difícil de achar físico e é bem caro, né? Mas eu escaneei, né? Mas essa parte eu vou cortar. Mas enfim, eu posso compartilhar. Ele fala sobre suspense, né? O que é o suspense? Né? A gente imagina que o suspense é um gênero. O que vocês acham? É um gênero? Esse modo pode introduzir ele de vários gêneros. Você pode introduzir o suspense em vários gêneros. Aham. Tá. Depois vamos ouvir a Bruna e depois fala. Ele tem as características de um gênero, por exemplo. Um gênero tem características, né, que definem ele como que Que características seriam? esse não saber, né, qual vai ser o próximo passo, você causar essa inquietação, te faz querer saber o resultado daquela situação, né, que está ele foi colocado numa situação que deve ser resolvida. Pensa assim. É uma boa definição de suspense. Só que talvez isso seja problemático para a ideia de gênero, né? Com isso que eu estou dizendo, assim, se você coloca uma determinada narrativa como suspense, como gênero de suspense, então ela não pode ser fantástica, ou não pode ser de terror, né? Mas fala, Jorge. Você pode usar o suspense em vários gêneros diferentes, em vários momentos. Essa que é a questão. Então, a diferença de uma coisa e de outra é assim. A gente pode entender o suspense como a Bruna está falando, né? Que é uma característica da narrativa de fazer com que o leitor, o espectador, fique se perguntando sobre o que vai acontecer na sequência, né? Então, o suspense é uma pergunta que a narrativa formula para o leitor ou o espectador, certo? Que deixa o leitor ou o espectador na expectativa do que vai acontecer, né? Suspense é suspensão, né? Por juízo, exemplo, né? Também. Fica suspenso, né? Alguma hora vai cair. Como vai cair? Né? Onde vai cair? Uma dúvida que eu vejo assim, né? Quando ele fez as bibliotecas virtuais, está sem suspense e outros estão escritos. Só que os dois são a mesma coisa. E aí eu fico, qual que é a diferença? Entendeu? Porque eu vejo nessas bibliotecas virtuais como um gênero. Não, mas assim, a biblioteca virtual como o Kindle e Amazon não é baseada em teoria literária, né? E mesmo se for, não vai resolver grande coisa. Acaba sendo arbitrário, né? Mais ou menos arbitrário. Agora, o exemplo é bom, sabe por quê? Se a gente pegar, por exemplo, como se organiza em gêneros, né? Uma plataforma como Netflix, né? Se eu digitar lá nacionais, aparecem todos os filmes brasileiros, né? Mas se eu digitar comédia, também vai aparecer alguns filmes brasileiros no meio, né? Se eu digitar terror, talvez apareçam alguns filmes brasileiros, ou policial, ou, enfim, documentário. Às vezes deixa, por exemplo, comédia romântica e tá lá, suspense. Não, então, é porque a ideia é essa. Uma narrativa, ela pode ter características de vários modos ao mesmo tempo. Entendeu? Então, o suspense, na verdade, é um recurso narrativo que eu posso usar numa comédia, mas eu posso usar num filme de terror também. Significa que
modos, eles não são excludentes entre si. Né? Entendeu a diferença? É como se fosse... Bom, são características, né? A ideia aqui é tornar a coisa um pouco mais flexível. Né? Então, eu posso ter uma narrativa fantástica, com suspense e humor, né? Ao mesmo tempo. Só que, claro, o efeito de humor é um pouco diferente do fantástico e talvez um pouco incompatível. Né? Que é isso que alguns autores colocam. Né? Agora, o efeito de suspense não é incompatível, nem o de terror. Né? Por exemplo, A Queda da Casa de Usher. Aliás, todos esses três, né? O Gato Preto e o Coração Delator, se a gente imaginar um filme, pode ser um filme de terror. Né? Não é? É terror. Fez. Misturaram um monte de contos. Eles misturaram uns contos, né? Tipo, tem Uma um série. Gato Preto, Coração Delator, e ele pega umas informações e coloca nos episódios. É bom, ele mistura muito essa coisa do terror, também tem um pouco de comédia de fundo, assim, é absurdo. Tem uma série que eu, na disciplina de literatura norte-americana, às vezes eu passo um episódio ou outro, que é uma série brasileira, vocês lembram? Contos do Edgar. Os contos. Também mistura vários contos ali, né? Mas enfim, a ideia que eu estava querendo destacar é que dá para ter características daquilo que a gente costuma chamar como gênero, dá para ter características de vários ao mesmo tempo. É aquele exemplo que o senhor deu do Homem de Preto, né? Isso, que é uma comédia, é uma ficção científica também, é uma aventura. A gente começou a falar disso por causa da pergunta da Luane, né, a respeito de aventura. O que é aventura? Né? Tenta definir, né? O que é uma aventura? Não, assim, tenta pensar o que é uma aventura. Você sai do local habitual, né? Vai pra outro, Por exemplo. desconhecido. Oi? Você mete o louco. Não, brincadeira. Mas de certa forma, assim, você vai em busca de um objetivo não usual, que não é muito normal dentro dos parâmetros assim, da sociedade. Eu digo, do exemplo ainda de Júlio Verne, eu considero que seja aventura justamente porque em um dos livros a volta ao mundo em 80 dias. Ele decide que vai dar a volta ao mundo em 80 dias. Então é tipo assim, um objetivo muito surreal. A aventura ela ocorre quando o personagem sai daquela bolha em que ele está vivendo, né? E vai para o mundo. E aí essa é uma... Tem a ver com uma viagem, um deslocamento. mas ele pode simplesmente ir de uma esquina até outra. Sim, e ser uma aventura. Então é sair daquele mundinho dele. Sim. Tipo o Tom Sawyer, né? Que tem um dos livros. As Aventuras de Tom Sawyer. Que ele tá andando literalmente na rua da casa dele, né? Mas ainda assim é aventura. Porque ele vive coisas que são diferentes do cotidiano. Seria Né? uma quebra da normalidade. Isso, Conjunto de coisas mirabolantes. Tem a ver também com... Seja da imaginação também. Isso. As aventuras de Tintin tem isso também. Tem a ver com o envolvimento emocional do personagem, né? Também, né? Porque se o cara ele pode dar a volta ao mundo em 80 dias, mas se ele ficar completamente apático, né?
pode tem a volta ao redor do meu quarto, alguma coisa assim, mas é uma coisa que sai da... esse sentimento de envolvimento emocional e mudança, né? Transformação. Mas, enfim, isso pode acontecer num filme de terror também, ou policial, né? Ou uma comédia, né? Então, a questão é assim, essa que é a ideia do Cesarani quando ele está falando do fantástico. É um modo narrativo, né? Que tem procedimentos formais, né? Retóricos, né? Formais, e constantes temáticas. Então ele vai falar quais são... e outra coisa importante que ele fala é do contexto histórico. O fantástico expressa alguma coisa, né? E daí ele expressa o quê? Isso, bom, mas isso dá para falar de qualquer modo narrativo, ou qualquer expressão artística, né? Mas para eu dizer, isso daqui é fantástico, porque ele expressa de certa forma tal coisa, né? Eu acho que tem essa questão da desconfiança, porque, retomando um pouco lá de Freud, né, chega a ser um certo momento ali que a religião não é mais aquele grande parâmetro, né? E ao mesmo tempo as ciências ainda estão no começo, muita coisa não tem explicação, então tem um certo limbo aí, né, de coisas que a religião não dá conta de explicar, a ciência também não. Tem a ver com essas coisas, sim. São sistemas de explicação, né? A ciência é um sistema de explicação, né, da realidade. A religião é outro, né? E eles são mais ou menos conflitantes, né? Então, o fantástico, de certa maneira, expressa essa oposição, né? Tudo bem? Agora, isso na história da civilização vai se tornando uma questão, né? Cada vez mais, né? A partir do século XVIII, XIX, e na nossa época já é diferente, mas talvez esse conflito ou esse problema seja ainda maior, né? Certo? De desconfiança de todos os sistemas explicativos possíveis, né? Então, o fantástico é uma expressão desse problema, né? Certo? Quer dizer, eu conto uma história que tem possibilidades de interpretações contraditórias, né? Certo? Tudo bem? E o conflito propriamente da história é justamente essa contradição entre as diferentes possibilidades de interpretação. Certo? Oi? Alguém quer participar dessa chamada? Não fez aquele barulho, né? Eu tô achando que tá sem som mesmo. Bom, mas eles estão ouvindo, né? Mas então basicamente é isso, né? Então, por exemplo, tem um determinado momento que no livro, né, do Cesarani, que ele vai falar assim, por exemplo, no século XVI, XVII, né, não era problemático ou tão problemático que eu colocasse um fantasma na minha história, isso não ia gerar
um questionamento, não ia gerar esse efeito do fantasma, né? Então, nas peças do Shakespeare aparecem elementos sobrenaturais, só que ele não tem essa ocorrência de elementos sobrenaturais não gera o mesmo efeito. O conflito gira em torno de outra coisa, né? Então, por exemplo, no Hamlet, né, não sei se vocês leram, mas é a peça mais conhecida, né? Tem lá o fantasma do pai do Hamlet, né? E o fantasma do pai chega e revela, faz uma revelação, né? Ele foi morto pelo tio, né? Porque o tio queria assumir o trono e ficar com a esposa do irmão, né? Daí o Hamlet tem que vingar isso, né? E ele não fica se perguntando, ou a narrativa não coloca em questão se realmente o fantasma apareceu ou não, né? A narrativa, na verdade, vai girar em torno de outro conflito, né? Que bom, é bastante complexo para a gente ficar tentando interpretar Hamlet assim, né? Só que não é fantástico. O efeito, né, que o aparecimento desse fantasma gera na narrativa, né? Se a gente voltar mais ainda, na epopeia clássica, né, no Homero, né, tem os monstros ali marítimos, né, e a narrativa vai ser uma narrativa de aventura, de vencer aqueles monstros, aqueles seres sobrenaturais, né? Só que até a ideia de sobrenatural depende de ter uma ideia clara do que seja natural, né? Certo? Então, se naquela época não se conhecia nem o globo terrestre como um todo, né? A parte da Terra conhecida era né, por aqueles aqueles povos que criaram aquelas histórias, né? Era bem limitada, né? Então eles podiam imaginar que fosse natural numa determinada região do planeta ter seres que eles não tinham catalogado cientificamente ainda, né? Certo? Assim como a gente pode imaginar que se a gente for para outro planeta, a gente vai encontrar, né, outros seres. Até tem alguma evidência de que existam bactérias, sei lá, em Vênus, né? Bom, se existem bactérias, podem existir outros seres, né? E daí, bom, enfim. Eu tô viajando demais. Não, mas para dizer que a ideia do que é sobrenatural ou não vai ficando cada vez mais clara a partir do momento que as ciências vão avançando, né? Que é isso que o Matheus estava falando, né? Só que a própria ciência, na nossa época, já é diferente. Por quê? Porque a própria ciência chega a conceber algo completamente misterioso na mente humana, né? Que daí tem a ver com a virada do século XIX para o XX, com a psicanálise, né? Então, já muda a questão do fantástico, né? Tudo bem? Eu posso mostrar mais ou menos o esquema aqui do Cesarani, né? Só que eu não vou fazer isso de forma muito detalhada, não, porque não vai dar tempo, né? E vocês podem me interromper, né? Mas só para ver como é que como é que ele organiza essas ideias, né? Eu coloquei no Google Classroom lá, porque aqui ficou meio pequeno, né?
Bom, eu fiz 2 fichamentos, eu coloquei 2 fichamentos ali, um do livro como um todo, né? E um do capítulo 3º, né? Que acaba sendo o principal, né? Então, o livro ele vai retomar a teoria do Todorov, né? Considerando o fantástico não como gênero, mas como modo. As análises não se limitam apenas ao aspecto estruturalista das narrativas, mas voltam-se também para o contexto cultural, que é uma grande crítica que é feita ao Todorov, né? E ao estruturalismo de um modo geral. E é por isso que o estruturalismo não se sustenta, né? Porque ele tenta abstrair demais aquilo que é cultural, aquilo que é humano, né? Então, o autor, na introdução, ele vai discutir 2 tendências gerais da teoria, né, a respeito do fantástico, né? Uma que concebe como o fantástico como uma oposição ao realismo naturalismo. Tudo que não é realista é fantástico, né? Isso é bem de... É uma visão bastante leiga, assim, né? Tudo aquilo que tem algo de sobrenatural é fantástico. Então, qual seria o problema? O problema é que é algo muito amplo, né? Porque daí vai entrar tanto Homero, quanto a Bíblia, quanto Shakespeare, quanto conto de fadas, quanto fábula, quanto o que a gente está vendo, né? Tudo é fantástico. Harry Potter e Senhor dos Anéis, né? Outra que o define como um gênero literário historicamente limitado a alguns escritores europeus do século XIX. Esse seria mais próximo do que a gente está vendo, né? O autor apresenta alguns problemas que para ele complicariam a definição do que vem a ser o fantástico e, por fim, conclui pela necessidade da razão crítica para se tratar a questão adequadamente. Então ele está se propondo a fazer isso nesse livro, né? Essa investigação crítica, né? Daí como que ele vai fazer? Ele vai começar a citar alguns exemplos e tentar analisar esses exemplos. Então ele começa com o Hoffmann e vai falar do Freud, do estranho, né? O homem da areia, o estranho. Depois ele vai... o povo aí tá vendo, né? O online tá vendo também, né? Ele vai citar outros exemplos de narrativas e tentando levantar as características, certo? Então, várias dessas narrativas estão naquela coletânea do Ítalo Calvino, organizada pelo Ítalo Calvino. Algumas delas a gente vai ler, né? Por exemplo, A Morte Amorosa ou A Morte Namorada, do Théophile Gautier, e algumas do Poe, só que aqui ele está colocando outro. O Retrato Oval a gente leu, né? Berenice a gente não leu, mas tem características muito parecidas com essas que a gente leu. E uma delas é a obsessão do Poe pela ideia da pessoa morta quer dizer, ela é enterrada viva e volta, né? Né? A mulher, geralmente é a mulher amada, né? É que se pegar assim pela biografia dele, né? É muito claro os problemas pessoais que são. Sim, da a mãe, né? A noiva, né? Que morrem prematuramente, né? Bom,
Daí ele vai pegar as teorias, né? Vai pegar as teorias anteriores ao Todorov, a do Todorov, as posteriores, a de escritores do Fantástico, né? Eu na aula sobre o Todorov, eu coloquei um artigo que eu publiquei falando sobre o Todorov, né? E as críticas que ele recebeu, mas também a necessidade de ainda ler o Todorov para a gente estudar o Fantástico, compreender o Fantástico, né? Então, se vocês tiverem interesse lá, né? Assim, basicamente, o fato de... Por que é importante a gente ver o Todorov? Porque, embora ele tenha muitas limitações, ele é muito restritivo, ele é o mais objetivo e mais claro, né? Daí, depois que a gente tem uma visão clara, objetiva e restritiva, a gente vai ampliando. A gente vê, não é só aquilo, mas aquilo está bastante ligado com o fantástico, né? Pelo menos dá para a gente diferenciar muito do que não é fantástico com essa ideia, né? Só que não dá para abarcar tudo, né? Pois é, assim... Porque ele vai falar, por exemplo, um conto como A Queda da Casa de Usher, né? Dá para interpretar como estranho, né? Porque, né, tem todos os elementos para uma explicação não sobrenatural, né? Eu acho que pela necessidade de querer ser muito objetivo, ele acaba pecando um pouco nas análises, né? Ele quer fazer uma teoria muito, né? Esse é o problema do Todorov. Só que também o que a gente vê no Todorov é que ele é estruturalista nessa época e depois ele vai mudando, né? Pois é. Cara, né? Não, é outra ideia. Ele já abandonou esses pressupostos, né? Mas dá para entender também por que ele ele se apega ao estruturalismo no começo, né? Sim, ele fala do literatura em perigo, né? E você lembra por quê? Então, é porque, na verdade, ele é húngaro, né? E ele cresce na universidade bastante dominada pelo comunismo, né? E ele quer uma forma de escapar, assim, de concluir o trabalho dele, analisando uma coisa propriamente literária, fazendo estudos literários. Sim. E naquele período tinha bastante formalistas russos que não eram conhecidos. Né? E quando ele vai para a França, não existe esse tipo de estudo literário, de modo geral. Só literatura francesa e tudo mais. Como ele começa com Roland Barthes, né? Pede para ele estudar literatura húngara. Não, ele é búlgaro. É búlgaro, isso. E não é isso que ele quer fazer. Assim, basicamente, as correntes dominantes possíveis ou estão muito ligadas a uma censura política, né? Isso. Ou então são meio impressionistas, né? Ou ligados à tradição, né? Clássica, né? Então seria uma forma de estudar a literatura de um modo mais objetivo. Isso. Né? Só que essa tentativa de ser o mais objetivo possível acaba deixando de lado aquilo que é o mais importante na literatura, né? Que é o aspecto cultural, histórico e subjetivo também, né? Pois é. Tá, daí basicamente a ideia do Cesarani está nas páginas 99 e 100, que ele vai definir, né? Só que, basicamente, a maneira como ele define, a gente já falou, né?
tem a ver com o contexto histórico, né? Séculos 18 e 19, a questão da religião, da visão religiosa, da visão cientificista, né? O conflito entre essas coisas, certo? E depois também, então, o momento histórico é esse, e a literatura que expressa esse conflito específico, que vai ser o fantástico. E quais seriam as características dessa literatura? Ele vai falar dos procedimentos formais e temáticos, certo? Então ele está propondo uma teoria que é muito menos rígida do que a do Todorov, só que é muito menos clara também, né? Assim, eu sendo sincero com vocês, né? Eu não entendi isso da primeira vez que eu li, não. Né? Falei, tá bom, é moda e não é gênero, mas e daí? É só a mudança de terminologia? Na verdade, não, né? Na verdade, não é só a terminologia. Eu só fui entender isso, assim, quando eu comecei a orientar trabalho sobre o fantástico, né? Porque daí algumas pessoas queriam estudar autores muito diferentes e os conceitos do fantástico ajudavam a gente a estudar esses autores ou não, né? Daí eu tinha que justificar, né? Eu tinha que ajudar o aluno a justificar, né? Então eu falei, então na verdade é isso que o Cesarani está propondo, né? Se a gente não for tão restritivo, a gente pode utilizar os mesmos conceitos teóricos para compreender melhor um número muito maior de narrativas, né? Certo? E isso é a ideia de modo, né? Então, fala. Fitzgerald. Ele realmente é fantástico, ele é mais maravilhoso. Porque, bom, ele tem a estranheza, né? Porque você pensa, um cara que nasceu velho. Mas ele não te causa uma dúvida. Tipo, é um fato dele. Pois é. Ele é tipicamente do século XX, né? Como a metamorfose do Kafka, né? Embora tenha características bem diferentes da metamorfose, é assim, como que ele funciona, mais ou menos? Tem uma realidade bem próxima da nossa, né? Inclusive com marcação de tempo histórico, né? Do contexto. Passou para todo mundo? Todo mundo assinou? Então, esse mundo realista é bem realista mesmo. E daí você imagina algum acontecimento completamente sobrenatural nesse mundo. Algo completamente fora do normal, né? Algo que você sabe que é impossível de acontecer. Mas você coloca nesse mundo. E uma vez colocado, como funcionaria isso? Né? Basicamente, e ninguém mas, assim, o conflito não vai girar em torno do isso aconteceu de fato ou não, porque isso aconteceu, né? O conflito é dado esse fato nesse mundo igual ao nosso, que pode ter de desenrolar na história, certo? Então, ninguém se pergunta se o Benjamin Button está de fato rejuvenescendo. Isso é dado, né? Aliás, o narrador é em terceira pessoa, ele é heterodiegético. Então, ele não é um narrador não confiável. Né? Não faz sentido esse narrador mentir. Né? Mas eu acho que as pessoas, a princípio, elas estranham sim, mas depois elas se
túmulos, né? Sabe, É a isso. princípio, nossa, mas aí depois eles fingem que aquilo nem é mais... Não, é porque o próprio acontecimento em si vai gerar um monte de problemas, conflitos, né? Para o próprio Benjamin Button em primeiro lugar. Ele é sempre alguém inadequado, né? A não ser quando ele chega exatamente no meio. Exatamente no meio ele tem a idade cronológica e física psicológica correspondente. Daí é o auge da vida e tudo dá certo, né? Só que no começo e no final ele é um deslocado, né? Respondendo a Bruna. Ele não é fantástico, nem maravilhoso e nem estranho de acordo com a teoria do Todorov, né? Mas se a gente pegar esse fantástico do século XX, pensando na metamorfose do Kafka, ele tem muitas semelhanças, né, com a metamorfose do Kafka, né? Então, outros autores, como por exemplo, é que ele é humorístico também, né? Outros autores, como o Davi Rose, vão dizer assim, que o fantástico vai acontecer quando, num mundo exatamente igual ao nosso, tem um acontecimento sobrenatural e pelo motivo desse mundo ser tão semelhante ao nosso, o efeito é de uma inquietação no leitor, né? De se perguntar, pô, se isso é possível nesse mundo, também seria possível no nosso, né? Eu não sei se é esse o efeito que o Benjamin Button causa, né? Porque é muito absurdo, né? Agora... Mas tem a ver com isso. Mas então ele pode ser mais humorístico, mais absurdo e humorístico do que fantástico, por esse motivo, né? Mas ele causa uma inquietação. Bom, enfim. Pelo menos ele gera uma discussão a respeito desses conceitos. Assim como o Kafka, que alguns autores vão dizer que não é fantástico, que é realista. Entendeu? Tudo bem? Mas o Kafka seria caracterizado mais pelo... Não, então, se a gente pensar nos procedimentos, é o fantástico do século XX. Esse é o fantástico do século XX. É que o Kafka parece que tudo é uma metáfora também, né? Pois é, aí que tá. No Kafka, na Metamorfose, a análise que o Sartre vai fazer, né? A gente vai ler a análise do Sartre sobre o Kafka, e o Todorov também vai colocar essa análise no último capítulo do livro dele. Por incrível que pareça, embora tenha aquele acontecimento completamente sobrenatural, ele está falando mais da nossa realidade do que do próprio acontecimento, né? Essa que é a questão, né? Então, o Benjamin Button funciona assim? Talvez, né? Não sei. Né? Mas a questão é essa. A gente não vai ter respostas claras e exatas, né? Absolutas. Isso é fantástico, isso não é. Isso daqui é estranho, isso daqui é maravilhoso. Para algumas coisas, sim, as narrativas mais simples e mais pobres, né? Mas para aquelas mais problemáticas, né? E por isso mais interessantes. Porque daí, se for pensar pelo Cesarani, seria fantástico. Daí no final o Cesarani também vai pegar autores do século XX e mostrar que tem um diálogo com as vanguardas, o surrealismo, né, por exemplo. Né?
que é essa ideia da realidade, porque essa que é a questão. Porque daí, se for pensar, a gente pegar o estranho mesmo do Freud, sim, pois é, né? Se o fantástico expressa algo do inconsciente que a gente reprimiu, né? Então muda completamente a ideia, né? Não é sobrenatural mais, né? É da realidade, só que é expresso de uma outra forma. Como o Matheus falou, é uma metáfora, né? Que vai contra a ideia do Todorov, né? Então o Todorov termina o livro dele falando assim, o que acontece do século XX em diante não é a mesma coisa que eu vim descrevendo até aqui. Por quê? Daí ele pega a metamorfose do Kafka e mostra como a metamorfose do Kafka detona tudo que ele fez até agora, o que o Todorov estava propondo. Né? Daí os outros autores vão falar, não, mas o fantástico sobrevive no século XX. Só que como o século XX, né, é diferente do XIX na mentalidade, então o fantástico se adapta, enfim. São diferentes formas de ver. Né? Então o Davi Rose, que a gente vai ver também, ele tenta preservar a ideia de gênero, sabe? Tenta preservar a ideia de que, não, a gente consegue sim dizer que o fantástico é um gênero e que é diferente de todos os, né, de todos os outros e tal. Mas eu acho que é meio questionável também. Né? Eu acho que a ideia do Cesirani é melhor, embora ela seja menos clara. E eu acho que a ideia do Davi Rose tem a ver com o fato dele ser escritor de literatura fantástica. Então ele quer meio que dizer assim, não, tipo reserva de mercado, sabe? Tipo assim, não, é uma coisa exclusiva que alguns fazem e outros não. Né? Tudo bem? Agora, se você pensar nesses outros autores, como o Fitzgerald, né? Pensar no Kafka, eles não estão preocupados com isso aí, não, se é fantástico ou não. Para eles que se dane esses estudos teóricos. Né? Então, tem obras do Fitzgerald que não tem nada a ver com o fantástico. Né? O Grande Gatsby, né? Que é a obra mais conhecida, não tem nada de fantástico. Né? Mas, para ele pouco importa. Né? Como que os estudiosos vão analisar, interpretar. E o Kafka também, né? Ele está expressando algo que é legítimo para ele, independentemente da classificação possível para isso. Não, acho que não é que ele não queria, né? Mas ele publicou muito pouco, né? Enfim. Não sei se eu respondi. Tá. Esses procedimentos narrativos e retóricos que tem a ver com a forma, né? Bom, alguns são muito fáceis de a gente entender e outros são um pouco menos claros o que ele está querendo dizer, né? Eu vou ler, né? E daí vocês podem me falar, tá bom? O que vocês acham? A ostentação dos procedimentos narrativos no corpo mesmo da narração. Isso daqui basicamente é a ideia assim, por exemplo, a gente viu no Homem da Areia, né? Eu vou criar, né, formas de narrar meio complexas, como eu começo com 3 cartas, depois eu pego um narrador testemunha,
E esse próprio narrador testemunha fica falando, eu vou contar a história do Natanael, mas como que eu começo? Pensei em começar com Era Uma Vez, depois eu pensei em começar em média res, que é colocando no meio do conflito, daí não sei o que, lá, daí eu comecei com as cartas. Né? É uma forma de falar do próprio procedimento narrativo. Né? A narração em primeira pessoa a gente já viu, né? No Poe, por exemplo. Né? O fato de colocar em primeira pessoa ajuda a criar a ambiguidade da interpretação, né? Porque o narrador não é confiável. Um grande interesse nas capacidades projetivas e criativas da linguagem. Isso tem a ver, por exemplo, com uma ideia de como eu estou falando de algo desconhecido, né? Então eu crio, por exemplo, palavras desconhecidas ou formas diferentes de usar a linguagem. Né? Por exemplo, alguém citou num outro encontro o Lovecraft. Né? Tem lá o lá que não tem nem pronúncia. Né? Coisa do tipo. Né? Implicação do leitor. Isso daqui que alguém falou, né? Surpresa, terror, humorismo, né? Eu entendo isso como se fosse assim uma maneira de necessariamente um envolvimento emocional do leitor. Né? Tem necessariamente um envolvimento emocional do leitor no efeito fantástico. Né? Bem, claro que é difícil imaginar uma narrativa que não tenha isso. Depois, passos de umbral e de fronteira, né? Isso daí tem a ver com, acho que é aquilo que a Luane estava falando, mas eu não sei se ela pegou desse mesmo trecho. Né? Mas sempre vai ter 2 planos de realidade, pelo menos, em conflito, em confronto. Né? Então, por exemplo, tem um conto chamado A Morte Amorosa, que o cara começa a contar, ele é um padre, né, que se envolve com uma cortesã, né, que essa cortesã é uma espécie de vampiro, só que ele vive essa história com essa mulher no sonho dele, quando ele acorda não é mais, sabe? Então tem só que uma realidade começa a interferir na outra, certo? Então isso é próprio do fantástico, né? Ou então eu vou para um determinado lugar, vamos supor, um francês vai para uma região da Itália que seria mais pitoresca, mais exótica. Nesse local acontecem coisas que têm a ver com a cultura popular, por exemplo. O objeto mediador é algo de um desses planos da realidade aparece no outro plano. Então vamos supor, eu sonho com uma múmia que perdeu o pé e daí de repente no meu sonho eu devolvo o pé para ela e o pé volta. Não estou inventando, é um conto. Não, e eu estou contando bem mal contado. Mas daí a múmia dá algo em troca e quando eu acordo, esse algo em troca está em cima da minha mesa. Esse é um objeto mediador. Certo? E vocês devem reconhecer isso em algumas histórias que vocês já viram. A elipse tem a ver com deixar buracos naquilo que está sendo contado. Né? Aqui não foi contado o que aconteceu. E daí a gente vai completando. Essa incompletude gera uma ambiguidade, ou seja, diferentes maneiras de interpretar e completar aquilo que não está dito. Né? Essa teatralidade é uma das coisas que eu não achei mal explicado, eu não entendo muito bem o que ele quer dizer. Figuração também
é uma parte que eu não entendi muito bem, né? Ah, é porque ele é um cara muito erudito, cheio de citações, né? Talvez se a gente lesse outros livros dele, a gente entendesse melhor esses conceitos, mas eles não são suficientemente bem explicados, né? Na minha opinião. O conceito de teatralidade que eu entendo é o conceito de forte. Aquele ponto em que a história está sendo narrada é para algum tipo de desenvolvimento. A teatralidade vem da apresentação do personagem através dos exageros e da demonstração de pensamento. O desenvolvimento do personagem como peça dentro do texto, muito mais do que só um personagem, só uma pessoa. A teatralidade aqui não tem nada mais sobre isso. De gestualidade. Dessa palavra. E de drama, de ação, demonstrar os movimentos do personagem que vem do teatro. Sim. Que eu não consigo ver muito como isso é próprio do fantástico. Sabe? Assim, parece um recurso literário meio, né? Geral para todos os modos todas as expressões literárias, mas enfim, né? Essa figuração também eu teria que rever, né? O que seria a mesma ideia de ênfase no procedimento, né? Seria ênfase na gestualidade. Tanto a teatralidade quanto a figuração. Eu entendo a ideia, a diferença que existe entre narrar e mostrar, né? Seria isso? Tem a ver com isso? Narrar eu conto, aconteceu tal coisa, blá blá blá. Mostrar eu coloco o personagem vivendo aquilo lá, né? É isso? É que o personagem é a peça central em que a gente acompanha, em que nossos olhos acompanham. Como o Fantástico ele é um elemento dentro da narrativa, a forma que o personagem ele vai encarar esse determinado elemento é a forma que a gente vai entender o elemento, a gente vai conseguir encaixar esse elemento como metáfora. Ou não, depende da intenção do autor. Entendi. Certo. Bom, e depois tem o detalhe que tem a ver com a descrição, né? Como, por exemplo, a gente estava falando daquela da casa de Usher. Só que eu coloquei uma observação aí porque eu estava estudando o Murilo Rubião quando eu li pela primeira vez. A questão dos temas é mais fácil da gente entender, né? A gente já está acabando com isso que eu estou dando uma corrida, né? A vida dos mortos, a noite obscura o mundo tenebroso inferior, a vida dos mortos, esse o indivíduo, assunto relevante da modernidade, é uma coisa geral também, que tem mais a ver, cada vez mais a ver com a ideia de identidade como algo que vai se tornando problemático, né? Se vocês lerem lá a identidade cultural, que é do Stuart Hall, que é a questão da identidade, como ela vai... Por exemplo, a ideia de duplo, né? O que é um duplo? Né? Quando a gente leu A Queda da Casa de Usher, tem uma hora que fala, eles são irmãos gêmeos, né? A característica de um se mistura com a característica de outro. Até que ponto não é só uma piração lá de um cara só, né? A ideia da irmã morta, sei lá, né? Dá para fazer uma interpretação desse tipo. A loucura, a própria Luane falou. Como que ela falou? Esqueci. O duplo, que, bom, agora eu acabei de falar do duplo citando o mesmo exemplo, né? A gente viu a questão do duplo no Homem de Areia também, né?
a aparição do alheio, do monstruoso, do desconhecido, o eros e a frustração do amor romântico. Esse daí é um ponto diferente que ele coloca, né? Se a gente lê do Henry James, Os Amigos dos Amigos, né? Quem fez literatura norte-americana leu, né? Tem bastante essa questão do amor romântico, né? Como o amor romântico não se realiza na realidade cotidiana, né? A morte amorosa também tem um pouco a ver com isso, né? É uma realização de um amor idealizado num outro plano da realidade, que é o sonho, só que esse sonho se transforma num pesadelo, né? Alguma coisa meio assim, né? E o nada, que tem a ver com uma espécie de niilismo, ceticismo, enfim. Tudo bem? Eu estou simplificando bastante, né, bastante por causa do tempo, mas eu acho que as ideias gerais do livro, né, foram discutidas, e dos contos do Poe talvez também. Tudo bem? Então tá, por causa do tempo, a gente tem que parar aqui, mas se alguém tiver alguma questão, quiser depois colocar ou no Classroom ou mandar mensagem, fica à vontade, tá bom? Obrigado a vocês também que estão online. Eu fiz um print da tela. Até.